Operações envolvendo frações. De fato, como a gente viu, até mesmo para comparar frações, não é a mesma coisa que comparar números normais, inteiros, que a gente já conhece bem, porque de fato, como tem numerador e denominador, então a fração acaba sendo uma outra maneira de conta, uma outra natureza de resolver as operações. Então veja o seguinte, nota importante. Sempre que efetuamos qualquer operação com frações, devemos encontrar o resultado mais simples possível, ou seja, uma fração equivalente com numerador e denominador menores. Tipo, digamos que a resposta que eu achei foi 3/12. Um exemplo. 3/12 é a fração mais simples? Não, não é. Porque eu percebo que 3/12 ele pode ser simplificado, certo? Tipo, eu vou dividir esta fração para achar mais simples. Se eu pegar 3 e dividir por 3, pegar 12 e dividir por 3, tem que ser o mesmo número. Eu vou achar a equivalente. Só que essa equivalente a ela é justamente um valor que não tem como mais ser dividido. Tipo, 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então eu percebo que 1 e 4 não dá para poder dividir entre si. Certo? Então, vamos somar, vamos somar e subtrair frações com denominadores iguais. A ideia de somar é simples, a gente junta, certo? A ideia de subtração é quando a gente tira. Quando as frações apresentam o mesmo denominador para somar ou subtrair, certo? Deixa eu até ajeitar aqui. Para somar ou subtrair, resolve-se os numeradores e conserva os denominadores. Como assim? Bora ver um exemplo aqui utilizando geometria. Aqui, figurinhas. Tipo, se eu pegar esse quadrado de verde claro, que representa 1/4, e somar com esses dois quadrados aqui, que representam 2/4, com verde mais escuro, veja, isso aqui dá 3/4. Tipo, eu somo os numeradores e eu vou conservar o 4, certo? Nesse outro exemplo, eu estou tirando. Vê que esse quadrado verde claro está saindo. Então, digamos, tinha 3/4 e agora eu estou tirando 1/4. Aí, nesse caso, eu vou subtrair os numeradores. 3 menos 1 dá 2. E vou conservar o 4. Uma outra maneira mais rápida seria o quê? Seria eu somar os numeradores, 1 mais 2, e aqui 4. 1 mais 2 dá 3 sobre 4. Esse é o resultado, certo? E aqui 3 menos 1, coloco um traço só e 4. Aí esse é o resultado. Eu percebo que é o seguinte, 2 e 4 dá para dividir ainda. Ó, se eu for dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2, isso aqui dá uma fração equivalente, ou seja, 1/2, certo? Na maioria das questões, eu tenho que deixar na forma mais simples possível, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ângela fez uma torta e a dividiu em 8 fatias iguais. No almoço, os familiares dela comeram 5 fatias. No jantar,
Comeram mais 2 fatias. Responda com frações. Letra A. Que parte da torta foi comida no almoço? Veja que aqui no texto diz que no almoço comeu 5. Como é que eu vou representar em forma de fração essas 5 fatias? A torta ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, 5 foi comido no almoço, certo? Pronto. Então, a fração vai ser 5 sobre 8. Que parte da torta foi comida no jantar? No jantar, foi comido 2 fatias. Ó, 2 fatias. Certo? Então, como é que eu represento em forma de fração? Vai ser 2. E o denominador é 8. Agora, que parte da torta foi comida no total, considerando o almoço e o jantar? Então, gente, total, eu vou ter que somar a quantidade do almoço, que foi 5 oitavos, mais 2 oitavos. Olha, a regra é bem clara. Eu vou somar os numeradores e conservar os denominadores. Então, aqui vai ficar 5 mais 2, que dá 7 sobre 8. Pronto. Aí a letra D. Que parte da torta sobrou após o jantar? Após. Então, veja o seguinte. Eu estou percebendo que tem uma fatia aqui. Certo? Sobrou uma. Nesse caso aqui, essa fatia representa 1 oitavo. Eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que a torta inteira, ela tem 8 oitavos, porque são 8 fatias no total, certo? E eu percebo que a parte do almoço com o jantar foi 7 oitavos. Eu poderia 8 oitavos menos 7 oitavos, subtrair, tirar e ver quanto foi que sobrou. Nesse caso aqui, 8 menos 7, 1. Certo? Ou eu faço assim, ou então eu coloco a continha mesmo. A continha de, aqui nesse caso, 8 menos 7, que isso aqui vai dar 1 oitavo. Pronto. Certo? Bora efetuar aqui. Efetue. Aqui eu vou somar os numeradores, 7 mais 2, e conservar o denominador. Isso aqui vai dar 9 sobre 10. Aqui eu vou subtrair os numeradores, 5 menos 1, e conservar o denominador. Aqui dá 4 sobre 7. Aqui eu vou somar os numeradores, 3 mais 1 mais 5. E aqui eu vou conservar o denominador, que no caso é 8. Aqui vai ser 3 mais 1, 4, mais 5, 9 sobre 8. Pronto. Aqui eu vou somar e subtrair, no caso 7 mais 5 menos 1, e conservar o denominador. 7 mais 5, 12. 12 menos 1, 11 sobre 11. Eu percebo uma coisa.
que aqui deu o mesmo número, 11 sobre 11. E eu sei que fração tem a ver com divisão. Então, 11 sobre 11 é a mesma coisa que 1. Certo?